Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e hoje, dia 15 de agosto, é comemorado a adesão do Pará à independência do Brasil. Mas você sabe quais foram os motivos que levaram a província do Grão-Pará a ser a última a aceitar a independência proclamada por Dom Pedro I? Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Bom pessoal, lembrando que eu tenho duas videoaulas sobre a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. Uma tem em torno de 5 anos e a outra foi sobre o bicentenário da adesão do Grão-Pará. Para a gente entender os motivos que levaram a adesão da província do Grão-Pará, sim pessoal, quando a gente vai falar de Dom Pedro I, que é o primeiro reinado, a gente fala província do Grão-Pará. Então, por que nós demoramos tanto para aceitar, praticamente quase um ano, demoramos tanto para aceitar a independência do Brasil? A independência do Brasil não foi algo bom? Então, por que essa ideia de sermos os últimos a aceitarem a independência? Vamos lá colocar o contexto histórico, pessoal. O Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência, como todos nós sabemos, está lá no livro, de uma forma grandiosa, de uma forma romantizada, né? Eu tenho uma videoaula falando sobre os quadros da independência, principalmente o quadro do Pedro Américo, tá? Que é o grito, né? Independência ou morte, tá? Que é de 1888. Então dá uma olhadinha lá para você entender que a nossa história ela tem muita coisa fabricada. Tá? A ideia da construção de uma nação, a construção de um herói, e o Dom Pedro não é diferente disso. Então, quando nós temos o 7 de setembro, sim, o Dom Pedro ele faz a nossa separação política, apesar que a gente vai ter uma dependência com a Inglaterra. Eu tenho uma videoaula, uma dependência econômica, principalmente com a Inglaterra. Tá? Eu tenho uma videoaula que explica todo o processo de independência do Brasil. Sim, gente, porque não pense que só porque o Dom Pedro deu um grito no meio do nada, os portugueses aceitaram a nossa independência. A nossa independência ela vem mesmo depois que a Inglaterra indeniza Portugal. Isso já vem no livro de história. Isso não era contado, o pessoal achava que só porque o Dom Pedro dava um grito no meio do nada e aí Portugal aceitou a independência. Não, tá? Por isso que a gente vai ter uma dependência financeira da Inglaterra. Dá uma olhadinha nessa minha videoaula que eu tenho, Primeiro Reinado, que ela está completa explicando tudo isso. Então, algumas províncias daqui do Brasil agora, separado politicamente de Portugal, algumas províncias aqui estavam muito ligadas aos portugueses, muito ligada a Portugal, e vamos colocar aqui a província do Grão-Pará. Então é bem interessante que você preste atenção que quando a gente fala que a província do Grão-Pará não aceita a independência, não é o povo, gente, é uma elite aqui portuguesa, uma elite ligada aos interesses de Portugal. Fazendeiros, comerciantes, nós temos uma elite também religiosa aqui, então eles são fiéis a Portugal. Deu para entender? Então, quando a gente fala da proclamação da independência, o Dom Pedro ele tem esse problema. Do quê? De concretizar a independência em todo o território. Não existe exército, galera, como a gente imagina. Então, o que o Dom Pedro faz? Onde tem as resistências à independência, ele contratou principalmente mercenários. E como existe uma resistência aqui no Grão-Pará à independência, o Dom Pedro contrata um mercenário britânico chamado John Grenfell, e que a missão dele é impor a independência do Brasil aqui na província do Grão-Pará. Mas lembrando, pessoal, não é o povo que não quer a independência. Eu vejo muita gente falando assim, o povo do Grão-Pará não quer. Não é o povo, é uma elite ligada a Portugal. E que o Grenfell chega aqui e ele consegue, gente, impor ele consegue impor a independência através de um blefe, de uma mentira.
ele se reúne com essa junta administrativa, com essa elite e afirma que se eles não aceitarem a independência do Brasil, ele estava preparado, né? Ele tinha mais navios prontos para invadir Belém, bombardear Belém e prender toda essa junta aí, que é essa elite que não aceita a independência do Brasil. Ou seja, gente, não tem nada de vários navios. Foi um blefe e ele conseguiu impor. Só que nós temos um outro episódio, tá? Por quê? Mesmo agora, o Pará aceitando depois quase um ano. Por quê? Porque a gente comemora no dia 15 de agosto de 1823. Lembrando que a independência ela foi em 7 de setembro de 1822. Tá? Então nós vamos ter mais um problema aqui na província do Grão-Pará, né? Agora que já aderiu a independência, porque as pessoas achavam que iriam melhorar a situação aqui. Gente, pega aquela videoaula que eu falei para vocês, que a gente vai descobrir que o Dom Pedro I ele não é popular, ele era bastante autoritário, e as pessoas achavam que a independência iria melhorar. Lembrando que não acabou com a escravidão. A escravidão no Brasil ela vai acabar, tá, em 1888, no tempo do segundo reinado, no tempo de Dom Pedro II, e quem faz a nossa, não é, a abolição da escravidão é a princesa Isabel. Claro que teve várias pressões também, não é só ela que teve essa ideia de acabar com a escravidão, mas essa ideia de acabar com a escravidão já vem, outros setores já vêm questionando a escravidão aqui no Brasil, tá bom? Então, desde a nossa independência, desde o tempo de Dom Pedro I, não tem o fim da escravidão. Então, a situação do Brasil continuou praticamente a mesma. Latifúndio, a centralização do poder. Então, vai acontecer aqui algo chamado Tragédia do Brigue Palhaço. Era o nome de um navio chamado Brigue Palhaço, no qual, por volta de 256 pessoas vão protestar que não houve mudança mesmo agora, não é, com a adesão à independência. E essas 256 pessoas são jogadas dentro de um porão e é colocado cal ali dentro, e muitas morreram o quê? Praticamente todas morreram o quê? Asfixiadas. Então nós conseguimos perceber que a independência do Brasil, existe uma ideia, nossa, vai melhorar as coisas, muitas pessoas acreditaram, mas não houve, entendeu? Muita melhoria na nossa situação social, tá? Então, ou seja, a adesão do Pará, da província do Grão-Pará à independência, foi por causa de uma elite aqui, tá? Que não aceitava essa separação. Tá, mas e quando se transformou em feriado? Galera, isso foi na década de 90, né? Um político chamado Zeno Veloso, ele propôs essa ideia, porque na década de 90, cada estado deveria ter, tinha uma lei, cada estado deveria ter o seu feriado com algum evento regional. E o Zeno Veloso, ele colocou a ideia da adesão. E uma dessas ideias não era só você ficar em casa, feriado, só ficar em casa, não vou trabalhar, ou então dependendo, né, do seu trabalho, né, eu não vou para a escola, mas era para você celebrar o que foi a adesão, não só dizer que é feriado, né, ter homenagens, quem foram os personagens, quem são os personagens daqui que estão ligados, né, à adesão do Pará. Tá? Então se tornou feriado na década de 90. Tá? Por isso, galera, que tem mais uma curiosidade. Quando foi criado, né, a bandeira da República, nós temos a bandeira do Império, vou mostrar para vocês aí, dá uma olhadinha na tela. E quando o Brasil virou uma república, foi criado a nossa atual bandeira nacional. Vocês já repararam, dá uma olhadinha aí, já repararam nessa estrelinha isolada aí em cima? Essa estrela, ela não é Brasília, pessoal. Tem gente na internet colocando coisa errada, tá? Tem gente que fala coisa errada. Aquela estrelinha isolada, o que significa as estrelas? São os estados, no caso, né, do Brasil. E aquela estrelinha isolada ali é o Pará.
Não é Brasília porque não existia Brasília, né? Não existia Brasília nem no tempo de Dom Pedro I, né? E muito menos no tempo da proclamação da República. Quem vai criar Brasília vai ser, no caso, Juscelino Kubitschek, tá? Então aquela estrela quente, se você ouvir alguém falar que aquilo é Brasília, tá errado. É o Pará, porque o Pará foi o último a aceitar a independência do Brasil. Então a gente não está em destaque, a gente está isolado ali. Mas é interessante da gente mostrar que era uma junta, era uma elite portuguesa que não aceitava a adesão, né, não aceitava a independência do Brasil, tá, pessoal? E para finalizar essa videoaula, esse especial sobre a adesão da província do Grão-Pará à independência do Brasil, eu tinha ido ao arquivo público, conversei com o diretor, que é o Leonardo Tori, e ele me explicou sobre vários documentos que tem sobre a adesão do Pará, e ele conseguiu, tá, me dar uma cópia, galera. Vou mostrar para vocês aqui uma cópia. Vou pegar até meu óculos agora. Agora, deixa eu ver. Pronto. Que é uma cópia que ela representa esse contexto, ela representa, tá, essa adesão da província do Grão-Pará à independência do Brasil. Vou ler aqui para vocês aqui. Nesta cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, no Palácio do Governo e na sala de respeito onde se achavam reunidas a Junta Provisória do Governo Civil da província, o Senado da Câmara desta cidade, de todas as mais autoridades civis, eclesiásticas e militares, a fim de prestarem o juramento de fidelidade e adesão, tá, ao Império, o muito alto e poderoso Senhor Dom Pedro I, imperador constitucional e perpétuo, defensor do Reino do Brasil, o qual juramento prestam todas as sobreditas autoridades. Então aqui é um trecho, tá, desta carta que serve, tá, como algo representativo de quando a província do Grão-Pará, né, aderiu à independência do Brasil. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se você não conhecia a nossa história, se você não conhecia essas curiosidades aí, comente aí, compartilhe com aquele seu amigo, com a sua família, né, com seus familiares, aqueles que não conhecem a nossa história, e não se esqueça aí de assinar meu canal. Então, tchau!